Olá pessoal, tudo bem? Bom, na verdade nem tudo bem, né? Porque no vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre esse episódio, né? Bastante lastimável, né? Que aconteceu ontem, né? Domingo, dia 8 de janeiro de 2023, né? Desses atos de vandalismo, né? Que ocorreram em Brasília, né? Que uma multidão de apoiadores, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a capital, né? Enfim, atacaram, né? Os prédios públicos, né? O Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, e depredaram tudo, quebraram vidraça, reviraram cadeira, quebraram, né, enfim, fizeram uma destruição, né, enfim, total do patrimônio nacional, que é patrimônio nosso, né, patrimônio público, pago com o nosso dinheiro, pago com o dinheiro dos nossos impostos, né? Bom, então a gente vai estar... E isso foi notícia, né? Não só a nível nacional, como a nível internacional, em todos os jornais, grandes jornais dos outros países, né? Saiu também esse noticiário, e isso a gente ratifica o compromisso do nosso canal, né, de estar sempre discutindo e debatendo essas questões, que o nome do canal é Impacto Jurídico, justamente para a gente estar sempre comentando sobre essas questões que têm impactos, que tenham relevância jurídica e política a nível nacional, né? E assim, aqui esse vídeo não é um vídeo partidarista, gente, eu não estou fazendo apologia nem defendendo o governo Lula e nem nada disso, até porque eu tenho várias críticas ao governo, mas o que é o nosso compromisso, né? O meu compromisso, o compromisso do canal, eu sempre fui, sou e sempre serei defensor da democracia, do Estado democrático de direito, que foi, né, brutalmente digamos assim, violentado, né, assim, as instituições, né, enfim, os prédios públicos justamente brutalmente violentados, né, por esse ataque, esses atos de vandalismo que a gente vai estar analisando aqui, né? E assim, por coincidência ou não, que eu entendo que não foi, né? Isso aconteceu praticamente exatamente 2 anos do ataque ao Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Que vocês devem recordar que o ataque lá ao Capitólio aconteceu em 6 de janeiro de 2021, que também foi estimulado lá pelo Donald Trump, né? E assim, a gente vê que na realidade o bolsonarismo ele é essa imitação tosca, né, grotesca e piorada do trumpismo, né? Então a gente vê que até nisso, né, o bolsonarismo ele tem esse complexo de vira-lata, né, que ele fica, né, imitando, né, e na realidade imitando e piorando ainda, ele consegue ser pior ainda do que aquilo que ele imita, que é o trumpismo, né? Enfim. Então, então a gente vê aqui que realmente, né, a invasão do Capitólio, né, já completou 2 anos, lá nos Estados Unidos ocorreram mais de 950 prisões, tá? E por aqui já ocorreram mais de 300, certo? E com o ato lá, né, enfim, com essa invasão, o Ibanez, né, que é o governador lá do Distrito Federal, anunciou a demissão do Anderson Torres, que é o secretário de Segurança dos Estados Unidos, que está do Distrito Federal, que estava de férias lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, né, bajulando o Bolsonaro, né, enfim, ao invés de estar por aqui, né, então ele foi demitido, né, e o próprio Moraes, né, decidiu afastar o Ibanez, o governador do Distrito Federal, por 90 dias no bojo, né, do decreto, do inquérito, né, dos atos antidemocráticos em que o Alexandre de Moraes é o relator, né? Então ele foi e deferiu essa medida, né, para afastar o Ibanez, né, Rocha, né, por 90 dias, né? Então a gente vai estar analisando, enfim, essa série de acontecimentos, né, para estar explicando um pouquinho aqui para vocês. Primeiro, né, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui é: que agentes podem ser responsabilizados pelos atos antidemocráticos? Primeiro, claro, aqueles que praticaram os atos. Isso é óbvio, não precisa de maiores explicações, né? Aqueles que praticaram os atos e aqueles que financiaram, né? Que, enfim, que consideram transporte, ajuda financeira, enfim, todos esses que participaram direto ou indiretamente do ato. Mas também os agentes públicos também podem ser responsabilizados, né? Primeiro deles, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele poderia ser responsabilizado? Eventualmente, sim, né? Isso com base, né? Ele eventualmente teria cometido crime de responsabilidade, né? Como está previsto aqui no artigo 101, inciso 4 da Lei Orgânica do Distrito Federal, né? Vou aqui abrir aqui para vocês, certo? Artigo 101, tá? Artigo
Só um minutinho aqui, artigo 101. Tá aqui. São crimes de responsabilidade os atos do governador do Distrito Federal que atentem contra a Constituição Federal, a lei orgânica, tal, e especialmente contra a segurança interna do país e do Distrito Federal. Então, eventualmente o Ibanez Rocha pode ser, né, punido por crime de responsabilizado justamente por ter atentado contra a segurança interna do Distrito Federal. Tibério, mas ele não fez nada, né, enfim, ele não praticou nenhum ato, mas ele pode ser responsabilizado justamente pela omissão, certo? Que é a omissão que, enfim, colocou em risco a segurança do Distrito Federal. E lembrando aqui, pessoal, que as principais consequências, né, de uma condenação em crime de responsabilidade, né, são duas. Primeira, a perda da função pública, né, então ele perderia o cargo, então ele, né, enfim, se ele for condenado, e a suspensão dos direitos políticos, né, então tanto ele perde o cargo como ele fica com os direitos políticos suspensos, né. Basta a gente lembrar aqui o caso lá do impeachment da Dilma, né, da presidente Dilma Rousseff, né, em que ela foi justamente também acusada e condenada por prática de crime de responsabilidade pelas ditas pedaladas fiscais, né? Que curiosamente depois, né, no governo Temer, o Temer legalizou as pedaladas fiscais. Então era crime na época dela, depois deixou de ser crime, mas enfim, né? Crime de responsabilidade, ela foi condenada, né, por ter feito isso. Então, injustamente o que aconteceu, perdeu a função pública, mas no caso da Dilma não houve a suspensão dos direitos políticos por uma manobra, né, lá no Congresso. Enfim. Mas, então, o governador do Distrito Federal pode ser responsabilizado, eventualmente, por crime de responsabilidade, e eu até entendo que sim, porque ele nomeou o próprio, né, o secretário de Segurança, né, que era o Antônio Torres, né, que inclusive era ministro do governo Bolsonaro, tá? E ele permitiu que, inclusive, que o cidadão saísse de férias aí, e mesmo sabendo da iminência de, né, atos e tumultos, né, que estavam tomando vulto, tá? Então, enfim, o governador poderia ser penalizado, o próprio secretário de Segurança do DF, né, que é o Antônio Torres, que era, né, enfim, que foi demitido, mas ele pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade também, aqui como prevê o artigo 101A, que diz, são crimes de responsabilidade os atos dos secretários de governo, então ele como secretário de governo, né, tal, que atentem contra a Constituição, lei orgânica, especialmente contra justamente a mesma coisa. Inciso 4, segurança interna do país e do Distrito Federal. Então, ele também pode ser responsabilizado, o secretário de Segurança, ex-secretário de Segurança, por crime de responsabilidade. Além disso, ele poderia ser responsabilizado, penalizado por prevaricação, como diz aqui no artigo 319 do Código Penal, que é justamente aqui, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra disposição expressa de lei. Ou seja, porque ele deixou de praticar o ato de ofício, ou seja, que era o que justamente coibir lá né, os atos, né, dos manifestantes, né, enfim, os atos, né, dos golpistas, tá? Então ele poderia ser punido por prática de prevaricação. E os policiais militares, né, que, enfim, que alguns deles, né, muitos deles, o que a gente verificou, não fizeram nada, simplesmente escoltaram lá os manifestantes, né? Eles poderiam também ser punidos, né, como diz aqui, porque eles violaram, né, os deveres previstos aqui na Lei 6.450, né, que vai falar da organização da Polícia Militar do Distrito Federal, aqui no artigo 2º. Compete à Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Atuar de maneira preventiva como força de dissuasão, né, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. Então, eles não atuaram de maneira preventiva, nem de maneira repressiva, né, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Então, eles nem atuaram de maneira preventiva, nem repressiva, né, alguns deles, né, isso, na realidade, precisa ser apurado, né, quem realmente fez ou deixou de fazer isso, né, e isso, pessoal, o próprio Código Penal, ele trata das hipóteses de, né, quando, de responsabilidade por omissão, né, como diz aqui, como tem aqui no artigo 13, parágrafo 2º,
né, que diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então é importante lembrar que também a omissão ela pode ser penalmente relevante, em especial aqui no parágrafo 2º, que diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, né? Então, quando os policiais militares ou, enfim, outras autoridades deviam e podiam agir e não o fizeram, então essa omissão passa a ser penalmente relevante, né? Em especial no inciso, né, a linha A, que diz: tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o caso, né, do secretário de segurança e é o caso da polícia militar, que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, né? Então, se deixaram de fazer isso, podem ser punidos, né, justamente essa omissão ela é penalmente relevante, tá? E em função disso, né, dessa série de acontecimentos, foi decretada a intervenção federal, né? Aí o que é a intervenção federal e tudo a gente vai explicar um pouquinho, né? Primeiro, a intervenção federal ela é prevista na Constituição, né? E que o presidente ele pode decretar a intervenção federal, está aqui no artigo 84, inciso 10. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal, certo? E está prevista, né, a hipótese específica desse caso está prevista no artigo 34, inciso 3, que diz: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Então, foi justamente essa a hipótese, né, de intervenção, justamente, né, devido ao grave comprometimento da ordem pública, então a União pode intervir no Distrito Federal. E esse caso específico de intervenção independe de requisição do Congresso Nacional nem do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, na realidade, é que após, né, como diz aqui o parágrafo 1º, é que o ato de intervenção, né, deve ser analisado no prazo de 24 horas, como diz aqui o parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, prazo e condições, nomeará o interventor. O interventor, nesse caso, é o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, que é, vamos dizer assim, o número 2 da parte do Ministério da Justiça, abaixo do Flávio Dino, certo? O Ricardo Capelli, né? Então ele foi nomeado como interventor até 31 de janeiro, a gente vai analisar aqui um pouquinho o decreto de intervenção, e, né, o decreto, né, ele será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, como já foi submetido, né, e vai ser analisado, né, hoje, né, pelo Congresso Nacional, né, que inclusive o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, né, ele fez uma convocação extraordinária do parlamento, né, justamente para analisar o decreto presidencial, né, o decreto 11.377, que foi, né, que decretou a intervenção federal, ok? Então, e a gente, por fim, nós vamos fazer aqui, analisar aqui o decreto, tá bom? Enfim, como eu falei, aqui é o decreto 11.377, certo? A intervenção federal ficou decretada até 31 de janeiro de 2023, porque como a própria Constituição diz, a intervenção ela tem que ter um prazo, né? Você não pode decretar uma intervenção por prazo indeterminado, ela tem que ter um prazo, né? Como diz aqui, artigo 1º, o parágrafo 1º, especificará a amplitude, o prazo e as condições, né? Então está aqui o prazo, como diz a Constituição, até 31 de janeiro. O objetivo da intervenção é por termo ao grave comprometimento da ordem pública. Então, vai ser só na área de segurança pública. E resumindo, né, o Ricardo Capelli, né, que foi nomeado interventor aqui no artigo 2º, certo? As atribuições dele são necessárias às ações de segurança pública, né? Então, especificamente na área de segurança pública, então ele vai intervir basicamente o quê? Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, né? Então, ele pode intervir nesses dois órgãos da Corporação Militar do Distrito Federal, certo? Então, aqui tem alguns outros detalhes, mas, assim, enfim, em resumo, isso é o mais importante, até para a gente não tornar o vídeo muito longo, e no mais a gente vai estar, né, acompanhando os desdobramentos aí,
aí, né, do ocorrido, né, e qualquer novidade a gente volta, né, a dar uma palavrinha para aqui, tá bom, pessoal? Valeu e vamos, né, esperamos que esses atos, né, enfim, que se coloque um fim, que se dê um basta a esse tipo de atitude absolutamente irracional, tá bom? Valeu, até a próxima.